Enquanto que a direita, ela primeiro defende o indivíduo e não esse coletivismo, ela defende esse raciocínio e ela defende a liberdade de pensamento. Então, cada um tem a sua liberdade de pensamento. Só que, graças a um Nicolas Ferreira, que eu brinco que... Não é nem uma brincadeira, é real. Graças a um Nicolas Ferreira, que tem se posicionado, tem ganhado milhares de seguidores na internet, tem tido coragem de falar, independente de qualquer processo e questão política, porque ele assim, tem recorde. Eu não sei nem quantos processos ele tem hoje, eu gostaria de saber, mas ele tem vários processos ali nas costas. Ele continua se posicionando e criando um movimento jovem muito forte. Isso vai só aumentar. Eu não sei você, mas eu acredito que em breve nós teremos pessoas nas ruas de novo, porque a direita está dominando o movimento. Essa força do movimento, a esquerda perdeu. Interessante. Então tá pra sair um novo 2013 aí. Eu acredito. É o que eu estou vendo, né? A minha previsão, não que eu seja mãe de nada. Não que eu seja mãe de nada, mas eu vejo isso acontecer muito forte. Eu acredito que o primeiro movimento que a gente teve foi o Pablo Marçal, ano passado. Ninguém esperava que uma eleição para a prefeitura de São Paulo fosse chamar mais atenção e ter mais movimento, ser mais interessante do que uma eleição para presidente. Não sei se você teve essa percepção também, que foi uma eleição. Sim, envolveu todo mundo, né? Todo mundo, não Ninguém se falava. esperava realmente que essa eleição, até pouco tempo antes de começar a disputa, ninguém comentava a respeito, ninguém sabia nem qual que era a cara do Nunes. Essa era uma das críticas que as pessoas aqui de São Paulo faziam, né? Mas isso é uma estratégia do governo de São Paulo, o paulistano, o resto do Brasil, não saber quem é o prefeito. Não sei se você já percebeu isso. Mas muda prefeito toda hora e não focam muito na estratégia do prefeito. Minha opinião. Não focando no prefeito, você foca mais no governador e o PSDB se mantém no poder por mais tempo. O PSDB já está no poder há muito tempo. Enquanto que o governador de São Paulo tem uma bucha gigantesca na mão. Nós estamos falando aí de 20 milhões de habitantes na grande São Paulo. Desses 20 milhões, 11 milhões na capital, sendo que metade é de fora. Metade não é daqui. É Rio de Janeiro, BH e outras cidades aí. Eu vivo em São Paulo, Porto Alegre, dividida aí com os gaúchos. Tem muito gaúcho aqui também. Então, é uma estratégia que eles fazem para você não reconhecer o prefeito, para não cobrar tanto do prefeito e sempre tentar criar o prefeito para ele ir para outro cargo, para outra área. Então, quando você tem uma rotatividade de prefeito, você tem mudança nas ações, você não tem tanta cobrança, a mídia não bate tanto, não é um cara de destaque que chama atenção. É como eu vejo a estratégia de comunicação do prefeito de São Paulo. E tem dado certo, né? Agora, o Nunes foi reeleito, algo raro, já fazia muito tempo. Eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que tinha uns 10 anos que um prefeito de São Paulo não era reeleito. E por que o Nunes foi reeleito? Porque... E o Pablo Marçal cagou no pau. Pois é. A verdade é essa. Eu preciso concordar com você. Mas poderia ter sido Boulos. Por que não foi o Boulos, já que o Pablo Marçal caiu? Porque tinham os dois extremos. E eu percebo que mesmo quem não está comprado do discurso da direita e quem não está comprado do discurso da esquerda, que está ali no meio do caminho, que é um público que quer dialogar de forma mais profunda, eles estão cansados dessa narrativa de quem é contra tal coisa é genocida, quem levanta a mão, como fez o Elon Musk, é a favor do nazismo. Não sei se eu posso falar isso aqui. Bota um pira aí na edição, senão o YouTube vai derrubar. Pode. Porque tem isso, né? Proibido algumas certas palavras. Quem não é a favor de tal coisa é extrema direita. Quem não... Sabe? Então, muita gente tá cansada desse discurso. Já deu. Eu vejo, inclusive, pessoas de esquerda, pessoas do movimento LGBT, falando, gente, sério, o cara levantou a mão e agora ele é nazista? Por favor, né? As pessoas estão cansadas já, porque as pessoas estão identificando as dinâmicas silenciosas da fala. Isso é muito interessante. Por isso que a oratória tem sido um tema tão divulgado. Quando eu comecei a falar de oratória, foi em 2016, meu primeiro post no Instagram. E eu lembro que, assim, não tinha ninguém no YouTube, pelo menos quando você vinha na busca, não tinha ninguém expressivo, porque o YouTube entrega... Você sabe disso, né? Você tem um podcast, sabe disso. O YouTube entrega aquele vídeo que é mais curtida, mais interessante, mais ranqueado. E eu lembro que na busca não vinha oratória. Até vinha comunicação, liderança, mas oratória não vinha.
E quando eu achava alguma coisa no Google, era em espanhol. A mesma coisa no Instagram. Eu digitava oratória, colocava hashtag oratória, vinha em espanhol. Então eu me considero a primeira a falar de oratória na rede social, porque eu não via ninguém aqui no Brasil fazendo isso. E de lá pra cá o termo cresceu muito. E eu falava com amigos que trabalhavam com marketing, com consultores, falavam assim, esquece oratória. Oratória é uma palavra muito difícil. É um termo muito difícil. Foca em comunicação. Você tem que falar sobre comunicação. E eu bati, falei, não, eu vou fazer oratória ser uma palavra conhecida. E depois disso, surgiram várias pessoas falando de oratória, pessoas até mais reconhecidas do que eu, porque eu foquei muito no meu nicho específico, né? Mas pessoas que expandiram o termo, e que bom, quanto mais gente falando de oratória, melhor. E eu percebo que é um termo que esse ano, ele vai continuar por causa do Trump, porque ele tem um jeito muito peculiar de comunicação, mas principalmente ano que vem, assim. Esse é um tema que vai explodir ano que vem, porque ano de eleição, todo mundo percebe a importância de dominar técnicas de comunicação, de dominar a narrativa, de entender o que está por trás dessas dinâmicas da fala, para não ser enganado. Não vai embora não. Gostou desse vídeo? Siga a Redcast Oficial em todas as plataformas, o podcast do Homem Brasileiro.